Na jornada da vida, todos nós enfrentamos desafios. Uma doença, um filho que se afasta, um casamento que acaba, o emprego que perdemos. E nestes momentos, os sonhos não passam de um amontoado de frustrações. Os sorrisos transformam-se em lágrimas, as comemorações dão lugar ao pranto e precisamos lidar com os piores sentimentos. Nessas fases da vida, é comum surgir ansiedade, medo, estresse e pânico. Precisamos procurar ajuda, identificar os gatilhos, ressignificar as experiências, mas acima de tudo, devemos viver sob o cuidado de Jesus. Em seu ministério terreno, o Filho de Deus intencionalmente esteve com as pessoas que enfrentaram as piores crises em sua vida. Ele ensinou, aconselhou, cuidou e amou. Vivendo a fragilidade humana, nosso mestre sentiu tristeza, abandono, agonia e o terror da morte. É preciso olhar a vida na perspectiva do cuidado de Jesus e jamais enfrentar os problemas sozinho. Precisamos lembrar do convite dele a todos os que sofrem. Vinde a mim. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz. Tudo bem com vocês? Friozinho, né? Os mais velhos dizem que se Jesus voltar no frio e na segunda-feira, muita gente fica. É o dia que os crentes não vigiam muito, né? Mas a gente é diferente, amém? Por gentileza, abra a tua Bíblia. Em Marcos. Capítulo 10. A partir do verso 46. Marcos, capítulo 10. Perfeito, obrigado. A partir do verso 46. A gente vai falar um pouquinho sobre fortalecendo a esperança. Semana passada, enquanto o pastor Luiz ministrava, eu estava ali ouvindo a ministração, sendo alimentado e já pensando no que eu poderia falar hoje. E ao longo da semana o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração e com muito temor e tremor do céu eu quero compartilhar algumas coisas para o coração de vocês, amém? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-se, e ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Não foi incomodar, se você puder deixar a Bíblia aberta. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês aí ao longo da jornada já ouviram alguma ministração sobre Bartimeu. Né? Igual eu, já ouvi muitas e muitas e muitas mensagens, estudos, pregações sobre a vida desse homem. E o cenário é esse. O nome dele é Bartimeu. A gente não sabe a idade dele, não sabe o que ele fazia, não sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Um ponto que o texto fala é que ele é filho de Timeu. Aí entra muitas e muitas e muitas histórias de historiadores falando quem era Timeu, que era um oficial de uma guarda romana e se rebelou contra Roma, né? Muita coisa, mas não cabe aqui, não é tão necessário. Ele é cego, a gente entende pelo texto que ele não é um cego de nascença, por algum motivo ele ficou cego. Aparentemente também por estar pedindo esmola ele é um mendigo. E o cenário acontece todo dentro de Jericó. Ele tem uma capa, uma espécie de pano,
Alguns dizem que essa capa, esse pano, dá autoridade para ele pedir esmola. Não sei de fato se é, mas ele tem esse pano. Não sei se serve como um cobertor, não sei se é... Não sei, ele tem esse pano e de uma forma muito estratégica, por mais que ele não enxergue, ele escuta muito bem. Então ele está na beira do caminho e parece meio que óbvio. É interessante a gente entender que beira do caminho não é o caminho. Ele está na beira, não no caminho. Ele não enxerga, mas ele escuta muito bem. Então toda vez que alguém vem se aproximando, ele escuta os passos das pessoas, estica esse pano, essa capa e pede a esmola. É essa a vida de Bartimeu. É essa a rotina dele, é esse o cenário que a gente leu. Ao longo de alguns anos, irmãos, essa passagem aqui, ela foi alvo de muita crítica para alguns desinformados da Bíblia, pastor Luiz, que dizem que a Bíblia existe contradição. Ao longo de muito tempo, essa passagem ela vem sendo como se fosse uma munição para alguns dizerem que a Bíblia tem contradições e tem muita coisa que não se encaixa, quando na verdade não é. Eu sempre falo para os adolescentes ali no fundo que se nós formos ler, e cabe muito bem para nós também, se nós formos ler a Bíblia como se lê um jornal, ou se nós formos ver a Bíblia como se passam stories, a gente não vai entender nada. Primeiro que a Bíblia ela não tem que se ler, ela tem que se examinar. E todas as vezes que você vai no médico fazer um exame, é detalhe, é minúcia, é coisinha macro. Então a Bíblia ela tem que ser examinada para nós podermos entender aquilo que o Senhor quer passar para as nossas vidas, para os nossos corações e por aí vai. Outro ponto importante, a Bíblia ela é histórica, é uma cultura diferente, é um povo diferente, costumes diferentes, tradições diferentes e regiões geográficas totalmente diferentes. Então, se nós lermos muitas vezes a Bíblia, cenas com a mentalidade de hoje, a gente não vai entender muita coisa. E não é que tem contradição nessa passagem. Olha só, Mateus, Marcos e Lucas, conhecido como os evangelhos sinóticos, eles narram essa história, mas cada um traz uma visão diferente. Cada um traz um detalhe diferente. Por exemplo, Marcos, ele diz que Jesus estava entrando em Jericó. Lucas diz que Jesus se aproximava. E Mateus diz que Jesus estava saindo. Outro detalhe, Marcos e Lucas diz que era um cego. Mateus diz que era 2. E aí, em quem eu acredito? Mas não tem erro nisso. São só visões diferentes. Eu vou dar um exemplo para ficar mais dinâmico para vocês. Imagine que acabou o culto agora cedo. Eu cheguei até um determinado grupo de pessoas, vou usar a Paty como exemplo, e cheguei para essas pessoas e falo o seguinte, olha, o culto lá no Aliança, domingo de manhã, foi uma bênção. A Paty, ela adorou de uma forma diferenciada, ela se ajoelhou, ela chorou na presença de Deus, ela se derramou na presença do Senhor, o culto foi uma bênção. Essa é uma visão. Agora eu vou usar o Gui de exemplo. Imagine que o mesmo culto termina aqui. O Gui chega para um outro grupo de pessoas e diz o seguinte, rapaz, o culto lá no Aliança, domingo de manhã, foi uma bênção. Todos adoraram o Senhor de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa. Todos choraram, todos se derramaram na presença do Senhor. Quem está certo? Os dois. Somente são visões diferentes. Da mesma forma que Marcos e Lucas quiseram destacar a intensidade da adoração de Bartimeu, enquanto Mateus ele quis frisar os dois. E a região geográfica aqui é muito importante também. E para falar isso para vocês, eu pesquisei mais de 10 fontes, porque eu não sou muito fã de falar regiões geográficas bíblicas, porque na minha mente é sempre uma bagunça. Mas pode ficar tranquilo, tá bom? Eu procurei muito para poder falar isso para vocês. Tanto entre teólogos pentecostais quanto teologia reformada. E o último que eu parei foi Hernandes Dias Lopes e falei, vou ficar com isso. Esses teólogos, eles dizem que nessa época de Jesus, existiam 2 Jericós. Uma antiga, que é a que a gente conhece muito bem, e uma nova, que Herodes reedificou. Então, era a aproximação de uma para outra, segundo esses teólogos, era entre 1,5 km a 2 km. Então, quando um dos evangelhos diz que Jesus está saindo, o outro diz que está entrando. Quando um diz que está saindo, o outro diz que está entrando, o outro fala que está se aproximando. E todas as visões estão corretas. Não tem contradição na palavra de Deus. Amém? Eu preciso falar para vocês sobre Jericó antes da gente falar um pouquinho da vida desse cego. Então, era 2 Jericós. A antiga,
que todo mundo conhece, vem com Josué. Dá um tom pra mim, Hudson? Brincadeira. Eu sempre quis falar isso, sempre quis. Quando eu comecei a pregar, quando eu vi os pregadores, né, referências, duas coisas que eu sempre quis dizer era isso aqui. Eu falei até pro pastor Luiz que eu vi eles falando, eu achava tão um negócio, tão, né? Recebe aí na galeria, irmão. Eu já falei. Agora era isso aí, dá um tom aí pra mim. Mas eu não sei cantar, viu, irmãos? É só pra descontrair. Vamos lá, a primeira Jericó é a de Josué. Todo mundo conhece. A gente vai dar uma pincelada aqui rapidinho. Se você puder abrir a Bíblia, lá em Josué capítulo 6. Abre aí, presta atenção aqui, a gente já vai ler. Josué, ele manda 2 espias até Jericó. E Jericó era uma cidade pagã, uma cidade idólatra, que tinha os seus muros ali que se destacavam. Quando esses espias chegam em Jericó, o rei de lá fica sabendo que tem 2 espias de Israel. O rei de Jericó manda ir atrás desses homens, certamente para matar, mas a Bíblia diz que uma mulher, por sinal uma meretriz por nome Raabe, ela vai esconder esses 2 homens. Ela vai guardar a vida desses 2 homens. Os soldados batem na casa dela. Ei, os espias estão aí? Não, eles já foram. Se você correr aí, você vai encontrar eles. Assim que os homens viram as costas, ela fecha a porta e vai até os 2 espias. E vai iniciar um diálogo muito, mas muito importante. E que diálogo é esse, Bruno? Raabe diz para eles, olha só, eu bem sei quem vocês 2 são. Vocês são de Israel. E não só eu, mas como todo o povo de Jericó, nós temos escutado as maravilhas que o Deus de vocês vem fazendo por aí. E eu também sei o motivo que vocês 2 estão aqui. Certamente o Deus de vocês entregará a cidade de Jericó nas suas mãos. Mas agora vamos fazer um negócio. Eu poupei a vida de vocês 2. Porque se eu abro aquela porta, certamente os soldados matariam vocês na presença do rei. Agora eu vou fazer um pedido. Eu usei de benevolência com vocês. Então usem com a minha vida, não só com a minha vida, mas com a minha casa, com a minha família. Não nos matem. Os espias vão chegar em um acordo com ela e vão dizer o seguinte, ó, boa essa palavra, é válido. Nós vamos poupar a sua vida e a sua família e a sua casa. Mas vamos fazer o seguinte, tá vendo aquele fio de escarlate lá? Ou seja, tá vendo aquele fio vermelho? Pega ele, amarra na janela da sua casa. Que quando a gente voltar para destruir toda a cidade de Jericó, nós vamos olhar para a janela, vamos ver esse fio vermelho e vamos saber que na sua casa há salvação. E aqui, para quem gosta de pregar, dá uma mensagem, né? Muito linda. Os hebreus passam sangue nos umbrais da porta e tem a família salva. Raabe amarra um fio na sua janela e tem a sua casa salva. E hoje o sangue de Jesus nos salva, nos guarda e nos purifica de todo o mal. É muito lindo, a Bíblia é fantástica, é incrível. E é isso que acontece. Ela amarra o fio vermelho, Israel faz as voltas do muro, toda aquela coisa, toca as buzinas, os muros caem, eles invadem, eles entram, quebram tudo, matam tudo. E aí, o ponto principal agora a gente vai ler, Josué ele vai lançar uma profecia. No verso 26, Josué ele vai dizer o seguinte, ó, naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene, maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Aí tem uma sentença. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Ou seja, quando alguém começar a reedificar a cidade de Jericó que foi destruída, o filho mais novo, o filho mais velho morre. E quando essa pessoa finalizar a construção da cidade de Jericó, o filho mais velho, o filho mais novo vai morrer também. E ficou essa profecia no ar. Opa! A gente já vai voltar lá? Agora, abra de novo no Marcos, o texto que nós lemos, depois a gente volta para Josué de novo. Vamos falar um pouquinho agora do cego, você vai entender. Deixa aí aberta a Bíblia. Marcos capítulo 10, verso 46. Vamos passar um slide aqui já para a gente. Jesus passa. Enquanto a multidão via Jesus passar, Bartimeu enxergou a oportunidade de ser transformado. Era um dia comum para aquele homem, para aquele cego, ele estava na beira do caminho como de costume, quando de repente ele escuta um barulho. Uma multidão está se aproximando, uma multidão está passando ali. E aí ele escuta que no meio dessa multidão Jesus está ali. E aí ele vai aproveitar a oportunidade. E esse é um ponto muito importante.
Nós temos que saber aproveitar as oportunidades. Na escrita de Mateus, a gente vê que esse trajeto que Jesus estava fazendo, de passar em Jericó, já era caminho à cruz. Porque a passagem seguinte é a entrada triunfal. Biblicamente falando, nunca mais, falando de homem, terreno, físico, nunca mais Jesus pisou em Jericó. Então imagine se Bartimeu não aproveitasse essa oportunidade. Talvez nós não estaríamos falando dele aqui. E aí, irmãos, eu quero já aqui falar do primeiro ponto com vocês. Essa semana eu estava indo trabalhar, eu conversando com a Paty, eu falei assim para ela: amor, sabe o que eu tenho percebido? A gente vai fazendo alguns devocionais no caminho de casa até o trabalho. Eu falei para ela, sabe o que eu tenho percebido no meio dos crentes? Um dos problemas é o senso de vitimismo, ou senso de vitimização. É muito intenso, é muito grande isso. E acaba atrapalhando muito. Sabe? Aquela pessoa que tudo ela joga a culpa para alguém. Tudo ela transfere a culpa para pessoas. É como se fosse um vício. Não, tem que sair disso e jogar para alguém. Sabe? Ela não consegue assumir uma responsabilidade. Tem crescido muito no nosso meio isso. Segundo a medicina, não é uma doença, não. Mas, psicologicamente e emocionalmente, atrapalha muito. Relações interpessoais. E o maior afetado é você mesmo. Então, todas as vezes que eu tomo o papel de vítima, eu perco o poder de reação. Todas as vezes que eu bato no peito e assumo esse papel de vitimismo, eu perco total o poder de reação. Eu fico estagnado, eu fico parado. Eu não faço mais nada. Quer ver um exemplo? Vou fazer uma prova. Tomei um 0 bem grande. Nossa, o professor me deu um 0. Ué, não é melhor eu falar que eu não consegui, eu não tive a capacidade de estudar e eu reprovei? Não, mas o professor me deu um 0. Foi ele que me reprovou. Rapaz, fala que foi você que não conseguiu estudar e não tirou a nota para poder passar. Assume a responsabilidade. Bruno, o que tem a ver com a esperança? O que tem a ver com o tema? Você já vai entender. Muito provavelmente, eu vou começar a falar aqui, vai vir alguma pessoa na sua cabeça, quer ver? Tenho certeza absoluta. É uma linguagem aí evangeliquez de pessoas que passam por problemas. Quer ver como você vai lembrar de alguém agora? Pai, senhor, irmão, rapaz, tudo bem? Tá nada, irmão. Varão, eu tô num vale. Graça e paz, fulano, tudo bem? Ih, paz aqui não. Eu tô passando uma prova. A paz, irmão, como que você tá? Ixi, o negócio aqui tá tenso. Essa aqui é o ápice. Eu tô numa luta travada. Só faltou fazer a carinha do gatinho do Shrek, sabe? Aquela de... Ou aquele episódio que o Chaves é expulso da vila. Todo momento do ano a pessoa nunca tá bem. Nunca ela tá legal, nunca ela tá na benção, ela só sabe ver a ótica dela, só coisa ruim, só coisa negativa. Bruno, e onde você quer chegar? Cheguei. Imagine se Bartimeu usasse todas as muletas que ele tinha de empecilho para não gritar, para não clamar. Imagina aí. Bartimeu, é Jesus, você não vai falar nada? Vou não. Ei, eu até falo, mas eu sou cego, melhor não, vou ficar aqui de boa. Bartimeu, é Jesus, você não vai falar nada. Ih, ele já tem 12 lá, ó, que são chegados a ele. O que Jesus vai querer comigo? Um mendigo cego? Não vou não. Bartimeu, é Jesus, você não vai falar nada? Vou nada. Jesus, ó, a multidão que está lá em volta dele, você acha que ele vai escutar um cego? Vai nada. Então a primeira lição pra gente, não use a dor como desculpa. Use como impulso. Deus transforma feridas em testemunhos. Levanta, tem propósito te esperando. Amém? Amém. Esse é o nosso primeiro ponto. Então pare de se vitimizar e aproveite a oportunidade. Nós estamos de pé, nós estamos vivos, nós estamos com saúde, nós estamos bem. Quantas pessoas de ontem para hoje não acordaram? Quantos pais não estão enterrando filho ali no cemitério Parque das Flores? Se você for lá agora, filho enterrando pai e vice-versa. Quantas coisas, pessoas descobrindo tantas doenças agora, as enfermidades, tanta coisa acontecendo no mundo. Nós estamos aqui na presença de Deus, então aproveita as oportunidades, levanta, sacode a poeira, Deus tem coisa boa e nova para você, amém? Amém? Segundo ponto, Jesus para. Então primeiro, grave isso aí, hein? Jesus passa, segundo, Jesus para. Mesmo sem visão, o cego viu a chance e seu clamor fez Jesus parar. O cego viu. É interessante isso, né? Parece que eu errei ali, mas não errei não, tá? Realmente o cego viu. Na verdade, ele enxergava mais que os próprios discípulos, gente.
Enquanto eu li esse texto, tem uma coisa aqui que me prendeu, eu fiquei falando muito com a Bíblia, com o texto, perguntando. Essa frase do cego. Jesus, filho de Davi. Alguém consegue me explicar de onde esse homem tirou isso? Jesus, filho de Davi. Da onde esse homem tirou isso? Porque aí se a gente levar para o lado dos historiadores, falar que o pai dele tinha contato, conhecia a Bíblia, ele também conhecia os livros dos profetas antigos, pode até que ser, beleza, ele conhecia, sei lá, o livro do profeta Isaías, pode até ser que seja verdade. Mas o profeta Isaías, em todo o seu livro, nunca usou essa expressão filho de Davi. Por mais que ele profetizou sobre o Messias, nunca, ele não usou essa expressão filho de Davi, nem outro profeta. Que eu me lembre, não. Então, da onde o cego tira isso? Porque quando ele grita, é como se fosse uma oração gritada, sabe? 2 palavras ali, ele consegue mover o céu. Filho de Davi. Isso é muito sério. Porque quando ele grita isso, ele vai na essência de Jesus, gente. Ele vai na raiz. É como se ele dissesse, Jesus, filho de Davi, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Messias, o Senhor é o prometido, o Senhor é o aguardado, o Senhor é o desejado, o Senhor é aquele que os profetas profetizaram, o Senhor é aquele que vai nos salvar, o Senhor é quem vai morrer na cruz por nós, o Senhor é o Emanuel, o Senhor é Deus, Deus no céu, Deus na terra, o Senhor é o verbo que se fez carne, o Senhor é Jesus, filho de Davi. Da onde ele tira isso? Ele revela a essência messiânica de Jesus. Isso é muito sério, é um cego, é um cara, é um mendigo. Não era discípulo, não era seguidor. E aí ele completa essa sua oração gritada. Tem misericórdia de mim. Às vezes a gente usa a palavra misericórdia aí tão aleatório, né? Com brincadeiras e tal. Eu não estou falando que está errado, não. Se para você está tudo bem, está tudo bem. O único problema é que a gente não usa a palavra certa no ambiente certo, que é no ambiente da oração. Igual o pastor Luiz falou. Nós não colocamos as palavras certas dentro do ambiente certo e por isso que muita coisa não acontece na nossa vida. Porque a gente se apresenta às vezes, a maioria das vezes, a Jesus como se fosse uma reza. Aquela coisa requentada. Senhor, assim, 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 entrega o meu dia. Amém. E aí pode perceber, às vezes nós usamos mais a palavra misericórdia falando por aí aleatoriamente com pessoas do que em oração. Que isso mude a partir de hoje para as nossas vidas. Porque se você olhar no dicionário, a palavra misericórdia tem muito significado. Sozinho eu não consigo, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu estou sofrendo, coisas desse tipo. Mas a essência da palavra misericórdia, ela vem do latim. Misericordia, que é a junção de 2 palavras. Miseri, sofrimento, miséria, aflição, miserável. E córdia, está ligado ao coração, cardíaco. Então a junção de 2 palavras misericórdias. Parafraseando o que o cego diz, mais ou menos isso aqui, ó. Jesus, filho de Davi, pega esse miserável homem que sou e esconda dentro do seu coração. Um cego que está nos ensinando hoje muita coisa. Não é o apóstolo Paulo, não é Pedro, não é Timóteo, não é nenhum dos discípulos. É um cego que está, permita a expressão, dando um tapa na nossa cara e nos ensinando muita, mas muita coisa sobre o reino. Um cego. Então, comece a usar a palavra certa dentro do ambiente da sua oração. Bruno, e quando que eu clamo por misericórdia? Quando as aflições batem na sua porta, grite por misericórdia. Bruno, quando eu chamo por misericórdia? Quando os problemas tentam te sufocar, chama por misericórdia. É quando o pecado vem para te acusar de coisas que você já deixou para trás, grite por misericórdia. É quando você se arrasta, tenta andar até de joelhos, sei lá, grite por misericórdia. Jesus, filho de Davi, pega esse miserável que eu sou, esconda dentro do seu coração, grite por misericórdia. Use a palavra certa dentro do ambiente certo que Jesus vai te ouvir. Amém? E o terceiro, e quase último, estava falando com o pastor que minhas mensagens às vezes é tão rapidinha, né? A parte está lá dando aula, ela, amor, você prega muito rápido. Que horas que eu paro lá? Eu falei, vai falando aí, meu filho. Quando você vê que não tem mais movimento lá, acabou. É que eu tento ser um objetivo e não é por falta de estudar ou por falta de não ter o que falar para vocês. Porque aqui, ó, veja bem, eu poderia muito bem falar da capa que Bartimeu joga.
que representa, ele deixou uma vida antiga, uma vida velha, deixou a capa e agora vai seguir totalmente Jesus. Até porque a capa era tudo que ele tinha. O pano era o seu dia a dia, era o seu ganha-pão, era o pano, era a capa. Eu poderia falar disso? Mas eu poderia falar das pessoas que tentaram calar Jesus, da multidão, que tentaram calar o cego, da multidão que mandou ele ficar quieto, que é os mesmos que Jesus manda ir buscar ele. Eu poderia falar. E aí talvez até pedir pro Hudson, pros meninos preparar um louvor. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Brincadeira, hein? Vixe, vai pra internet. Não cancelem minhas agendas, é brincadeira, gente. Como se eu tivesse agenda, né? Enfim. Eu poderia falar muita coisa aqui, tem muita lição desse cego, mas vamos para a parte final aqui. O que queres que eu te faça? Parece que Jesus está sendo sarcástico com essa palavra, com essa frase. Parece que Jesus está usando um tom de brincadeirinha. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que está no deserto e falar, o que você quer? Eu quero um hambúrguer. Não, eu quero água. Parece que Jesus está brincando com os sentimentos do cego ali quando ele faz essa pergunta. Mas nunca Jesus gastou uma palavra à toa. Tudo que Jesus dizia tinha um endereço certo. Tudo que Jesus falava tinha um propósito. Tudo. Nada que você vai ler aqui é por acaso. Nada, absolutamente nada. Bruno, qual que é o propósito disso? Jesus, ele direciona essa palavra para o cego. Mas a pedagogia é para os discípulos. Jesus direciona a palavra para Bartimeu, mas a pedagogia da palavra é para os discípulos. Para ser mais específico, 2. Pega a sua Bíblia aí. Volta só uma passagem antes. E alguém lê para mim, por favor, o 10, verso 35. Lê a epígrafe aí para mim, por favor. O subtítulo. Quem tiver aí mais fácil. O pedido de Tiago e João. Pode ler, Paty, por favor. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Jesus respondeu o quê? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Amém, Paty. E a resposta depois é Jesus repreendendo eles. A mesma pergunta que Jesus fez para o cego, Jesus fez para 2 discípulos. O que queres que eu te faça? Discípulos, não são da multidão, não são qualquer um, discípulos. Aí olha o que Tiago e João, gente, quando eu li eu me escandalizei. João, você, o discípulo do amor, não. Podia ser Pedro aqui, talvez ia ficar mais interessante. Mas João, porque eles só são discípulos, eles não são perfeitos. Jesus, nós queremos sentar um à tua direita e um à tua esquerda, é isso que nós queremos. E é interessante as respostas que Jesus vai falando para eles. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo? E Jesus vai rebatendo. De fato, eles não sabiam. E a mesma pergunta é direcionada para o cego. Mas olha a resposta do cego. Jesus, eu só quero ver. Eu não quero mais nada, Jesus, eu só quero ver. Tiago e João buscou glória, buscou fama, buscou holofotes. Nós queremos sentar um à tua direita ou à tua esquerda, nós queremos estar lá, Jesus. Ó o cego, Jesus, só vê. Eu já sei quem o Senhor é. Eu já sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que o Senhor é o Messias. Mas em cima da tua pergunta, eu só quero ver, Jesus, nada mais. Irmãos, que lição de humildade desse cego. Que lição de humildade. Fica na minha conta essa aqui, tá bom? Lembra quando Pedro, ele nega Jesus e a Bíblia fala que Jesus dá uma olhada para ele? Seria interessante, né? Se a Bíblia detalhasse isso. Na hora que o cego responde isso, Jesus dá-se uma olhada para Tiago e João. Que lição de humildade. Ele só quer ver enquanto eles pediram glória. Enquanto Tiago e João pediram tronos, Bartimeu só queria enxergar Jesus. Corações humildes atraem o olhar de Jesus. Eu sempre me perdo aqui e a gente já vai finalizando. Hudson, ajuda aí. Acontece algo com Jericó, e eu poderia já finalizar a mensagem aqui, falando que o cego seguiu Jesus pelo caminho, e eu até reforcei com a Paty lá, eu falei, amor, fala tudo o que você tem que falar nessa lição para as meninas, mas não deixe de falar que
ele teve uma vida transformada e ele seguiu Jesus pelo caminho. Pode falar, pode fazer sua dinâmica aí, mas não esquece de dizer para elas que Bartimeu depois ele seguiu Jesus. Ele largou tudo, ele largou a capa, ele largou Jericó e seguiu Jesus. Eu sempre tive um propósito comigo de eu nunca posso subir falar de Jesus, falar da Bíblia sem de alguma forma encaixar a mensagem de Jesus ali. Eu não posso fazer isso. Seria um erro muito grande. Eu poderia finalizar, mas tem um detalhe aqui que me chamou muita atenção. Abra lá em 1 Reis, por favor. Capítulo 16, verso 34. Jericó antiga foi destruída, Jericó nova, Herodes reformou e ele usava ali como se fosse um lugar para tirar férias, segundo os historiadores, os teólogos. O clima de Jericó era um pouco agradável e Herodes se refugiava ali. A profecia de Josué ela vai se cumprir no reinado de Acabe com um homem que a gente não sabe muito quem é. Ele chama Hiel. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. A profecia de Josué se cumpriu. Eu sei que isso aqui não tem nada a ver com Jesus, tá bom? Nada a ver. Mas se a gente parar para pensar que um homem decidiu reconstruir uma cidade e o sacrifício era o seu filho, aí começa a aparecer um pouquinho uma história que a gente conhece muito bem. Se a gente parar para pensar que um homem, ele começou a colocar o alicerce de uma cidade que era maldita, de uma cidade que ninguém dava nada, e quando ele finalizou essa construção, quando ele colocou as portas, o seu outro filho morreu, aí a gente começa a fazer um paralelo e a nossa mente começa a lembrar de alguém que a gente ama demais. Primeiro ponto, Jesus não olha o histórico. Ele não olha para onde você esteve, mas para onde você está disposto a ir com ele. Jesus não ligou se Jericó tinha algum tipo de maldição ou se nas escrituras anteriores tinha um histórico ruim, da mesma forma que Jesus não olha o seu histórico. O que você fez, deixou de fazer. Quem você feriu, deixou de ferir. O que você falou, deixou de falar. Não, Jesus não olha para o seu histórico. Está disposto a seguir ele? Está disposto a caminhar com Jesus? Está disposto a largar a capa? Está disposto a se levantar? Está disposto? Sim. Então vai. Que todas essas acusações do inferno, essas setas, essas coisas que tentam te paralisar, caia por terra agora em nome de Jesus. Isso tem endereço certo. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo aqui. Cai por terra em nome de Jesus. Todos esses bloqueios que estão tentando paralisar você de não conseguir um projeto, um propósito novo, cai por terra em nome de Jesus Cristo. E o segundo ponto, Jesus morreu para reconstruir aquilo que o pecado destruiu. Você, eu e você. Não se escandaliza se eu falar para você agora que nós éramos Jericós falidas? Isso nem estava aqui no script. Não se escandaliza não, porque de fato eu e você era Jericós destruídas, falidas, malditas, mas alguém se fez maldito por nós e nos reconstruiu. E é interessante que o significado da palavra Jericó significa perfumada. Mesmo quando ela estava em ruínas, caída no chão, o significado não mudou. Está destruída, está abalada, está acabada, está chorando, está no pó, tá. Mas é perfumada. O significado não muda de acordo com a posição de Jericó. O significado é o mesmo, perfumado. E aí, eu e você, hoje nós temos essa coisa, sabe? O bom perfume daquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Fica de pé, por favor. Para refletir, praticar, Bartimeu não foi guiado pelos olhos, mas pela esperança. A fé de Bartimeu foi o GPS que o guiou até Jesus, mesmo sem enxergar o caminho. E o terceiro, em um mundo instável, a nossa esperança tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Amém?
Que você possa refletir nessa mensagem. E o mais importante, praticar cada ponto que foi abordado aqui. E aprender essas lições preciosas com o cego mendigo. Amém? Deus abençoe.